Deixa eu ver aqui. Aqui? Clica ali no Aqui? página inicial. Aqui? Sim, isso aí. Clicar em... Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Fabrício. Técnicos das secretarias, a equipe de apoio, da comunicação. Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos e minhas amigas guamaraenses. É um prazer e uma satisfação mais uma vez estar com vocês nesse início de noite. A gente pede desculpa pelo pouco do atraso, né? Estamos começando 10 minutos atrasados, mas prometemos tentar ser breve aqui nas informações e mais uma vez abrimos o canal de diálogo para que a população possa realmente tirar suas dúvidas, fazer suas críticas, suas sugestões, para que juntos a gente vá enfrentando a pandemia do Covid. Queria aqui agradecer ao blog Atenção Guamaré, ao blog Guamaré em Dia, ao web rádio Costa Branca, ao web rádio Salina da Cruz, ao web rádio Ouro Negro e o blog De Olho na Notícia, que estão transmitindo simultaneamente aqui conosco as informações prestadas nessa nossa live para atingir o maior número de público possível, para que a gente possa estar esclarecendo, tirando dúvidas e discorrendo sobre as ações que a Prefeitura Municipal do Guamaré está executando durante esse período de muita dificuldade para todos nós. Eu depois vou abrir a fala, Fabrício, para você, para passar o boletim epidemiológico. Tivemos novos fatos essa semana. Passar para você também, André. Estamos também com o secretário Roberto, que logo mais também vai fazer sua fala sobre a distribuição dos kits da merenda, Roberto. E daqui a pouco a gente vai abrir as falas. Peço ao pessoal da equipe de apoio que vão anotando as perguntas, para que a gente possa ir esclarecendo todos os pontos à população. Tivemos essa semana um fato novo para nosso município, que já era esperado. A gente, desde o primeiro momento, falamos que nenhum município do Brasil ficaria isento ao Covid-19, e não diferentemente seria nossa Guamaré. Então, essa semana, que é a nossa 6ª semana de acompanhamento do Covid em nosso município, desde a criação do comitê gestor, essa semana que vai do dia 22 de abril a dia 28, a gente sempre pega como parâmetro a terça-feira, estamos hoje no dia 28 com 3 casos confirmados de Covid no nosso município, né? Então, os casos estão todos dentro de um mesmo núcleo, né? Estão correlacionados, digamos assim. A gente não pode, claro, por questão ética, temos que preservar a identidade dos pacientes, mas o que a gente pode dizer é que estão todos sem risco, estão todos sendo acompanhados já pela Secretaria Municipal de Saúde, estão em quarentena, assim como os seus acompanhantes, e a gente continua com o inquérito epidemiológico. O que é o inquérito epidemiológico? É a investigação que é feita pela equipe da Vigilância Epidemiológica para descobrir a origem do caso zero. O caso zero é aquele primeiro caso que chega para a gente denomina ele de caso zero. E, claro, ele contraiu de alguém. Então, cabe à Secretaria de Saúde, através da Coordenação de Vigilância Epidemiológica, investigar para descobrir de onde esse primeiro paciente contraiu a doença. E tão logo a gente identificou o primeiro caso, o inquérito já foi aberto e já está praticamente concluído, né? Temos praticamente já a confirmação, né, Gabriela, que foi um caso importado. O que é um caso importado? Uma pessoa que vem de um outro município, de uma outra região, está portando o vírus, não sabe, porque aquilo que a gente sempre fala, 70%, 80% dos pacientes são assintomáticos, então ele veio sem saber que estava portando o vírus,
O vírus se relacionou com pessoas no município e, a partir daí, começa a transmissão. Então, o nosso caso 0 foi importado e do caso 0 partiu o caso 1 e o caso 2, né? Porque estão no mesmo ambiente de trabalho, de convívio. Então, a recomendação da Secretaria para que essas pessoas continuem em quarentena, vão ficar sendo acompanhadas. A investigação epidemiológica, ela ainda não encerrou, ela é permanente, até todos os pacientes terem alta médica, e a gente vai tentar identificar todas as pessoas que se relacionaram com essas que testaram positivo, para que a gente consiga colocar em isolamento social e, com isso, conter a transmissão. Esse é o nosso papel, né? Para isso, a gente precisa, Fabrício, que a população, de forma geral, redobre os cuidados. A gente já vinha alertando isso nas últimas lives, que a gente sentia que estava diminuindo o isolamento social, que a gente estava sentindo que estava meio que todo mundo relaxando um pouco, que não é uma característica de Guamaré, não, é uma característica de Brasil. Na medida que as semanas vão passando, a gente vem observando em todo o Brasil que o isolamento social vem diminuindo e que há uma espécie de um relaxamento nas ações preventivas, o que não é bom. O que não é bom. A gente vem sempre dizendo que o nosso pico aqui no Rio Grande do Norte, o famoso pico, ainda não chegou, ainda vai vir, eu acredito que ainda seja mais de um mês para frente. Então, a gente tem que estar com essas medidas de controles muito bem definidas, tá? A gente ainda observa muitas aglomerações nas calçadas, a gente observa ainda aniversários, festas domésticas, tudo que não pode nesse primeiro momento. Por quê? Porque o inimigo é invisível. Não tem como a gente saber quem está positivo e quem não está positivo. Então, a ação que requer, que nos traduz o maior resultado, realmente é a precaução. É evitar. Se vocês observarem, essa é a única medida que está surtindo efeito no mundo inteiro. E não será diferente em Guamaré, né? É o isolamento social, é a gente tentar manter as medidas de controle sanitário rigorosamente funcionando, é a gente ter o controle das pessoas, do fluxo de quem entra e quem sai. Eu recebi muitas mensagens, quando estou recebendo, a Secretaria de Saúde também, muita gente perguntando com relação a barreiras sanitárias, né? Gente, eu repito, a gente já vem falando sobre isso em todas as lives, sem exceção. A barreira sanitária, ela não tem indicação ainda para esse tipo de transmissão, porque a gente não tem como diagnosticar na barreira, infelizmente. Se a barreira sanitária realmente surtisse efeito, o próprio Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e Federal já tinha recomendado para ser feito em todos os municípios brasileiros. Por que é que não é feito? Porque o inimigo é invisível e 70%, 80% dos pacientes que estão positivos não apresentam nenhum sintoma. Então a barreira acaba não surtindo um efeito. Pelo contrário, ela pode gerar um efeito negativo, que é a falsa sensação de segurança. A pessoa acha que a barreira vai impedir que quem está com vírus entre e relaxe as ações de controle dentro do município. Então, só para tentar deixar isso claro, mais uma vez, para que a gente não ache que a barreira sanitária é o que vai evitar a entrada do vírus no município. De jeito nenhum. O vírus ele vai continuar transitando em todos os municípios do brasileiro. O que vai conter a transmissão é o uso de máscara, é usar o álcool gel, é lavar bem as mãos, são as medidas realmente de segurança. Evitar estar tocando as mucosas, olho, nariz, ouvido, boca, tá certo? Porque é assim que o vírus penetra no nosso corpo e é assim que começa a transmissão e a doença, tá bom? O seu Alexandre perguntou aqui, por que não colocar a polícia para colocar as pessoas para casa? Alexandro ou Alexandra? Alexandra? Pronto. Dona Alexandra,
A polícia já vem fazendo isso. Mas quando é que a polícia vai fazer isso? Quando ela encontra aglomerações. Mas entenda só, imagina um município como Guamaré, que tem uma população extremamente estratificada. Guamaré, o centro está aqui, a comunidade Baixa do Meio está a quase 20 quilômetros, Lagoa Seca 6, Santa Maria a quase 40. A polícia não tem como estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas nós temos. Então, cabe a conscientização de cada um dos cidadãos para a gente evitar aglomeração, tá bom? Então, a polícia já vem fazendo esse papel. A gente, como colocamos na última live, tivemos medidas de abertura do comércio, de alguns segmentos do comércio. Todos os comércios estão orientados ao uso da máscara dos funcionários, da dispensação do álcool na entrada e na saída dos seus clientes, evitar aglomeração dentro dos estabelecimentos, mas nós também não podemos cobrar isso só do comerciante. Se a gente chegar no comércio, que eu uso o comércio local, minha esposa usa, eu tenho certeza que todos aqui usam. Se a gente chegar e vir que está aglomerado, espera um pouquinho para entrar depois. A gente também tem que se controlar, a gente também tem que fazer o nosso papel. Só assim a gente vai conseguir manter as medidas de controle sanitário e evitar a transmissão no nosso município, tá bom? Eu vou, André, abrir a fala aqui para Fabrício, para falar um pouquinho do boletim epidemiológico, também da campanha de H1N1, tá, Fabrício? E depois a gente retoma para ir respondendo as perguntas na medida que forem sendo colocadas. Boa noite, Fabrício. Boa noite, prefeito. Boa noite, colega André, secretário de assistência, colega Roberto, que está aqui presente também, os técnicos. Boa noite, você que está em casa. Bem, a sexta semana da epidemiologia, né? A sexta semana que iniciamos aí esses dados epidemiológicos para o coronavírus, Covid-19, ele nos trouxe um sinal de alerta para que a gente possa, para que toda a população fique vigilante, né? Nessa sexta semana, nós tivemos, como o prefeito falou, 3 casos confirmados. Então, isso é um sinal de alerta para que a população seja vigilante de você mesmo, né? Que mantenha os hábitos de higiene das mãos, que mantenha o uso da máscara direto, né? Se precisar ir ao trabalho, se não puder ficar em casa, saia, vá ao trabalho, mas vá com máscara 24 horas. Tenha os cuidados ao chegar em casa, eliminar todos a roupa suja que você está vindo da sua residência para a sua casa, para assim evitar que essa transmissão seja de forma desordenada. A Secretaria de Saúde está fazendo o trabalho de conscientização de toda a população. Eu, de antemão, eu parabenizo todos os guerreiros, né, da saúde que vem fazendo seu trabalho diuturnamente para que esse vírus não se propague. Essa é a nossa missão, é fazer com que esse vírus não se propague de forma desordenada. Diante dos novos fatos, né, a gestão está começando a tomar outras medidas, né? O decreto aí até o dia 5 possivelmente será prolongado, né? A gente ainda não tem a certeza disso, mas isso é uma perspectiva. As escolas a gente ainda não sabe quando retornará. Isso é um ponto positivo, porque a gente sabe que se as escolas voltarem de imediato, pode ser muito pior, né? Então, assim, a gente, como o prefeito falou, já os dados epidemiológicos de Guamaré, eu vou dar uma geral nos dados do Brasil, do Rio Grande do Norte e retorno para os dados de Guamaré. No Rio Grande do Norte, nós temos 4.626 casos suspeitos, 857 casos confirmados, 48 óbitos. No Brasil, nós temos 66.501 casos confirmados e 4.543 óbitos. Só a equipe de marketing, o áudio está saindo legal, tá? Eu com máscara. Voltando a Guamaré, né? Nós até o momento, nós fizemos 60 notificações. Então, até hoje, nessas 6 semanas, 60 pessoas se enquadram com os sintomas para o Covid-19. Dessas 60 pessoas, 40 foram descartadas. Ou seja, os sinais se apresentavam
para a Covid-19, mas foi descartado. Esses pacientes estão livres até agora, não é, da Covid-19. Tivemos 3 casos confirmados e ainda se encontra 17 casos suspeitos, ou seja, ainda a confirmar. Esses 3 casos confirmados estão em tratamento, foram identificados, o caso 0, como o prefeito falou, advindo a contração do vírus, advindo possivelmente esse levantamento epidemiológico ainda está sendo concluído, mas já dados concretos de que essas pessoas tiveram contato com outras pessoas advindo de outros estados, e esse caso 0 passou para um caso e para o segundo caso. Não é, como o prefeito falou, não é fácil se concluir um estudo epidemiológico, porém, a nossa equipe está atenta para a gente fechar esse ciclo e evitar com que esse ciclo na nossa cidade se propague, né? Então, por isso, nós fazemos um apelo à população, para que a população mantenha-se em casa, se assim puder, né, no seu isolamento domiciliar, evite aglomeração. Nós temos percebido que as pessoas ainda teimam a sair e se aglomerar, não é? Um desses casos confirmados esteve em uma reunião particular e tinha uma aglomeração, então nós estamos sim acompanhando todas essas pessoas que tiveram contato com esse caso confirmado. Então, isso é um alerta para que você mantenha os cuidados como se todo mundo estivesse contaminado, porque assim a gente vai ter a certeza de que nós estaremos protegidos, né? Nossa incidência aumentou, né? Nós passamos de 3,63% para 5%, né? Nós tivemos um acréscimo, prefeito. Na primeira semana nós tínhamos 27 e nós vínhamos diminuindo casos suspeitos. Então, nessa sexta semana, voltou quase à primeira semana. Nós tivemos aí 22 casos suspeitos. Então, isso é um motivo de alerta para que a nossa vigilância seja constante. Evitar estar na fase de, como o prefeito falou, como se tudo estivesse bem, não é? Vamos mostrar que isso, você que está em casa, tem a capacidade de se prevenir, mantendo os cuidados. É exaustivo falar sobre isso, a gente repete isso diariamente, mas infelizmente esse é o nosso melhor remédio, né? Ao total, nós realizamos 21 amostras com teste SWAB, e 20 já deram negativas e uma positiva. É importante falar, prefeito, que nós reforçar, né? Nós falamos semana passada que nós havíamos recebido os testes rápidos, e esses testes rápidos eles estão sendo de fundamental importância para que a gente consiga identificar os casos mais rapidamente e tomarmos as medidas mais rapidamente, né? Então, a partir disso, a partir da chegada dos testes, a gente está conseguindo essa rapidez. Exatamente. Houve ontem, acredito, se eu não estiver enganado, foi ontem, que houve uma notícia nas redes sociais falando sobre uma embarcação que tinha chegado no Porto de Suape e tinha advindo de Guamaré. Nós checamos essa informação junto com o órgão que compete, que é a Anvisa, né? CIEVES, né? A Vigilância Sanitária Estadual, e nos foi dito que esse navio ele passou na rota, mas não adentrou a Guamaré. Então, isso poderia soar com que essas pessoas estivessem adentrado a maré, mas isso não aconteceu, né? Pelo menos é o que o órgão que compete essa vigilância, né, oficial. Então, isso nos tranquiliza em relação a isso. Nós estamos continuando fazendo a desinfecção das ruas,
nos locais confirmados, nós estamos reforçando essa desinfecção, né, em parceria com a Secretaria de Obras, muito importante nesse conjunto desse enfrentamento ao coronavírus. A partir de amanhã, nós vamos estar entregando, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, as máscaras para os grupos de risco, né, e estaremos iniciando esse momento. Ele será feito pelos agentes de saúde nas residências desses pacientes. É importante falar também sobre a dificuldade que todo o Brasil, né, todo o mundo está tendo na aquisição dos EPIs. Isso tem sido uma luta, uma batalha diária, né, junto ao prefeito, tem nos dado esse suporte para que a gente consiga manter os insumos de segurança para os profissionais de saúde, né, que estão diretamente à frente desse momento. Falar um pouquinho sobre agora passando um pouquinho para a vacina, não é? Saindo um pouquinho do coronavírus. Nós estamos em plena segunda fase da campanha da influenza H1N1. Nós estamos vacinando os portadores de doenças crônicas, profissionais de segurança, motoristas. Esses grupos estão sendo feitos em suas residências ou nos seus locais de trabalho. Nós, até o momento, nós já fizemos quase 56% desse grupo. Então, você que está em casa, que é um doente crônico, que é motorista, que é profissional de segurança, que é caminhoneiro, fale com o seu agente de saúde da sua residência e solicite a visita da vacinadora à sua casa para você não precisar ir até a unidade de saúde. Então, a gente agradece e parabeniza os profissionais de saúde por estarem fazendo esse trabalho com muita eficácia. Fazer um adendo aqui também aos cuidados com a dengue, a zika e a chikungunya. Ainda temos notificações semanalmente em todas as localidades da nossa cidade. Então, a gente faz um apelo para que as pessoas façam o possível para não criar esses criadouros nas suas residências, né? E em contato direto com as nossas secretarias de segurança, secretaria de obras, que tem nos ajudado bastante na limpeza dos locais. Então, se você identifica alguma coisa na sua rua que precisa ser limpa, ligue para a Secretaria de Obras, que a gente vai ter esse apoio deles, tá certo? E se tiver alguma pergunta, no decorrer a gente vai tirando, certo? Obrigado, Fabrício. Fabrício continua com a gente aqui, tá, gente? À disposição para tirar qualquer dúvida. Chegou algumas perguntas aqui, Fabrício. Gostaria de saber por que vocês não falam os nomes das 3 pessoas. Por exemplo, Xande Avião expressou em rede nacional. Paulo Júnior. É o seguinte, Paulo Júnior, a gente não pode divulgar o resultado de nenhum paciente. Não só de Covid, mas de nenhum outro tipo de resultado, de nenhuma outra doença. O exame é do paciente. Como você mesmo disse aqui, Xande Avião resolveu ele divulgar. É um direito dele. Mas não pode, por exemplo, o serviço de saúde onde ele testou, colocar na internet que testou Xande Avião e ele positivou, tá bom? Então, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, ela não pode divulgar o resultado de nenhum paciente, independente do que seja de coronavírus ou qualquer outra doença. Compete ao paciente. Se ele quiser falar, é um direito dele, mas a gente não pode, tá bom? Senhor Everton Medeiros, prefeito, alguma tratativa com as agências bancárias no tocante a evitar aglomeração nas portas das agências? Sim, Everton, a gente já vem dialogando, conversando e buscando alternativas para isso. Como o auxílio emergencial hoje é muito importante e necessário, porém gerou essa situação nas instituições financeiras, né? Aglomerações, filas com difícil controle. As agências vêm tentando também atuar e controlar, juntamente com a Polícia Militar, buscando alternativas para dar suporte. Recentemente, a Prefeitura está fazendo aquisição de lavatórios portáteis, que serão colocados também próximo a essas unidades, para tentar ajudar, pelo menos, ao pessoal que está lá para buscar seu auxílio emergencial, ter um local para lavar as mãos, tá certo? Também já colocamos à disposição das agências
espaços maiores, como ginásios, para que, se eles quiserem transferir a logística deles para lá, também estaria à disposição. Mas eu entendo que realmente é uma logística de equipamentos e acessórios que fica mais difícil para isso. A senhora Ildete está perguntando aqui se tem previsão quanto ao retorno das aulas. Não, Ildete, ainda não. O decreto estadual suspende as aulas até o dia 31 de maio, tá bom? Então, mais lá na frente, no curso de maio, é que o governo do estado vai se posicionar pela manutenção do decreto e prorrogar o cancelamento das aulas ou o retorno, tá bom? Mas daqui a pouco o secretário Roberto vai falar melhor sobre esse assunto. Estão perguntando aqui sobre as máscaras. As máscaras estão sendo confeccionadas, nós estamos em 3 linhas distintas. A nossa perspectiva é que até próxima semana a gente decrete no município o uso obrigatório de máscara. Quem sair de casa obrigatoriamente vai ter que estar usando máscara e a polícia vai fazer esse controle. Por que é que nós não fizemos isso ainda? Porque entendemos que parte da população não tem poder aquisitivo para adquiri-las. Então, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Assistência, da Secretaria de Saúde e do próprio gabinete, estão direcionando ações para que até a próxima semana a gente tenha aí mais de 20 mil máscaras. Feito isso, a gente já começa a distribuir maciçamente da população e starta o decreto obrigando o uso para todo mundo, tá? Uma vez que a gente conseguir disponibilizar máscara para toda a população, a gente já obriga. Mas aqueles que já têm a máscara, ou que têm condição de comprar máscara, tem vários costureiros no município e vários comércios no município já vendendo a máscara pano. Que tiver condição, a gente recomenda que sim, que já faça uso, que só saia na rua com o uso desse EPI, tá bom? Mas o secretário André vai falar também um pouquinho sobre a distribuição das máscaras que já iniciou no município. Né, André? Começou com os grupos de risco, mas ele vai passar logo mais e vou abrir a fala aqui para ele. Boa noite, André. Seja bem-vindo. Boa noite, meu colega Fabrício, meu colega Roberto, que está aqui presente. Como o prefeito bem falou, a Secretaria de Assistência Social já começou a fazer a distribuição das máscaras. Na verdade, já fizemos um repasse hoje das máscaras para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde, através dos agentes de saúde, vão fazer as entregas a partir de amanhã, como já foi combinado com o secretário Fabrício. As máscaras que foram entregues hoje à Secretaria de Saúde serão entregues a partir de amanhã a pacientes com doenças respiratórias, que estão no grupo de risco, né? Pacientes que sofreram AVC, infarto, e pacientes com neoplasia. A partir de amanhã, esse grupo de pacientes estão recebendo as máscaras. Até sexta-feira, 1/5, nós entregaremos à Secretaria de Saúde as máscaras para atender pacientes diabéticos e pacientes com doenças cardíacas, seguindo aquele cronograma que o secretário Fabrício já havia passado, e na semana passada a gente explicou aqui à população. E na segunda-feira nós estaremos entregando máscara para pacientes com hipertensão e doença renal. Também será iniciada a entrega de máscaras para os idosos. Então, na segunda-feira nós esperamos entregar 1.500 máscaras à Secretaria de Saúde. Certo, Fabrício? Outra ação também que vamos estar desenvolvendo durante a semana, prefeito, é a questão da entrega dos kits de higiene pessoal. Já estamos só na fase mesmo de entrega dos kits, esperando só o fornecedor fazer a entrega. Previsão da entrega do fornecedor é até a sexta-feira, ele está dentro do prazo de entrega. E nós já estamos programando, nos reunimos com a equipe já hoje à tarde para estudar a melhor forma de fazer essa entrega. E nós já estamos programando a entrega para acontecer na próxima segunda-feira, dia 4, e na terça-feira, dia 5. Quem terá direito aos kits de higiene pessoal? Através de uma análise no banco de dados do Cadastro Único, nós detectamos que existem 384 famílias que são caracterizadas famílias de baixa renda e que dentro dessa composição familiar tem idosos. Então, esse será um público prioritário. 384 famílias, prefeito. Iremos atender 100% das famílias que têm idosos e famílias que são caracterizadas como famílias de baixa renda. Certo? Essas serão as ações da Secretaria de Assistência para dessa semana até o início da próxima. Não sei se tem alguma dúvida com relação
a nossa pasta, mas se não tem, seriam essas as situações, porque assim, com relação ao auxílio já está bem esclarecido para todo mundo, as pessoas já estão já retirando, já estão sacando, já teve o saque até dos grupos que já solicitaram via aplicativo, e os atendentes da Secretaria de Assistência estão normalmente atendendo na Central da Cidadania e nos CRAs, tirando qualquer... Tem uma pergunta aqui do senhor Adeilson Silva. André, concluiu, André? Sim, Sim. concluí. Fiquem à vontade também para fazer as perguntas aqui ao secretário André, tá? Com relação às máscaras e com relação ao kit visual que ele apresentou. Prefeito, tem pessoa que não quer usar máscara e passa mal. Como será essa situação? Senhor Adeilson, a recomendação será para que todos usem por segurança individual e coletiva, tá? Então, o ideal é que essas pessoas que têm dificuldade no uso de máscara só saiam de casa se realmente muito necessário, tá bom? Porque é uma medida de controle, a gente sabe que toda e qualquer medida que a gente adotar, vai ter pessoas que vão ter facilidade, outras vão ter dificuldade, né? Nenhuma contemplar 100%, mas nesse caso é uma necessidade, né? É uma medida de controle e a gente realmente vai determinar o uso obrigatório. Então, cada caso específico é importante que tratem diretamente com a Secretaria de Saúde, que é a secretaria que está mais diretamente relacionada a essas ações, tá bom? Pegando uma parte aí desse momento, prefeito, é importante aqui fazer um esclarecimento sobre o uso das máscaras, não é? Nós estamos, em conjunto com a Secretaria de Assistência, entregando as máscaras, como o André falou, de tecido, né? Está sendo ofertada também no mercado, a gente já percebe que já tem muitos vendedores em Maré, vendendo as máscaras de tecido. Então, a gente gostaria de passar aqui algumas informações, os cuidados que você deve ter ao fazer uso, né, da máscara. Vou mostrar aqui um exemplo. Nós temos aqui uma máscara de tecido. Primeira coisa, para fazer uso da máscara, é que você tenha as suas limpas. Antes de usar a máscara, fazer o uso da máscara, você higienize suas mãos com água, sabão, da forma correta. Segundo, a máscara, você deve pegar pelo elástico e não pegar na frente da máscara, certo? Sempre pegar no elástico. Eu vou tirar para vocês verem como se deve fazer. Não deve tirar pela máscara, e sim pelos elásticos. Ao tirar, segurar, se precisar tirar, e para colocar, também colocar pelo elástico, de forma que a boca e nariz fiquem cobertos. Né? Ao terminar de usar a máscara, a máscara ela é recomendada de tecido usar por 3 horas, trocar a cada 3 horas. E ao tirar a máscara, ela está possivelmente contaminada, não é? Então você deve tratar a máscara como se ela assim estivesse, e aí você deve colocar ela em uma solução com sabão e com hipoclorito, né? E aguardar de 5 a 10 minutos e depois higienizar, fazer uso da lavagem. E aí, ao lavar, você secar e passar o ferro. E aí você usa ela a cada 3 horas, máscaras diferentes. Né? Tomando esses cuidados, você estará protegido a você e ao próximo. Acho que ficou claro aí. Isso mesmo, Fabrício, muito bem. Queria também registrar aqui e agradecer ao blog William Socorrista, que está registrando aqui, acompanhando nossa live. Muito obrigado também, William, pelo apoio. Chegou... Pois não, André. Tem uma colocação aqui que, primeiro, eu gostaria de esclarecer. Está rolando nos grupos, está repassando nos grupos de WhatsApp do município uma campanha chamada CRAS Doação de Cestas Básicas, onde pede para as pessoas clicar e cadastrar a família, que a família vai receber uma doação de uma cesta básica. Inclusive diz que é uma campanha encabeçada pelo prefeito e pela
assistência. Eu gostaria de deixar bem claro que não existe isso, que é algum tipo de golpe tentando aplicar, porque clica num link e pede para solicitar que as pessoas cadastrem todos os benefícios, todas as doações que a Secretaria de Assistência faz, ela já faz baseada nos dados do próprio cadastro único, então, em hipótese alguma, vai chegando via celular para qualquer que seja as pessoas a solicitação de preenchimento do cadastro. Então, vale a pena esclarecer aqui para que ninguém caia em nenhum tipo de golpe usado por pessoas de má fé nesse momento, certo? Outra coisa que eu gostaria de repassar a informação, porque assim, a Central da Cidadania, ela está com um trabalho, está atendendo a população, naquele mesmo procedimento já é explicado na semana passada, através de agendamento via telefone. Nós estamos naquelas últimas semanas do período de cadastramento de solicitação de alistamento eleitoral, de títulos. Então, assim, a Central da Cidadania, ele está fazendo a solicitação de título primeira via e a solicitação também de transferência e segunda via, mas totalmente online no sistema. Então, para que as pessoas, por esse período de pandemia, não se dirijam a Macau, ao TRE ou algo do tipo, também está sendo ofertado na Central da Cidadania. A entrega das máscaras, Morena está perguntando, como já foi explicado pelo secretário Fabrício, serão entregues pelos próprios agentes de saúde. Hoje já fizemos algumas entregas, Fabrício. Na parte da tarde, alguns agentes daqui do Vila Maria, né, e também lá da unidade do centro, já fizeram, acompanhados de alguns agentes sociais, as entregas de algumas máscaras. Então, vocês não precisam, de forma nenhuma, se dirigir aos CRAs ou às unidades de saúde para solicitar ou para retirar as máscaras. Os agentes de saúde já têm todos os dados, eles já têm todas as informações, o endereço de vocês. E aí, eles vão porta a porta, eles vão casa a casa para entrega, como já começou essa distribuição hoje, tá certo? E acredito que Lohana fez uma seguinte pergunta, se os kits de higiene pessoal serão entregues a doentes crônicos. Sim, podemos ver juntamente com a equipe da saúde, não é isso, prefeito? Não é isso, Fábio? O controle que vocês têm de pacientes com doenças crônicas e podemos ver junto à assistência social a possibilidade de estar atendendo esses pacientes. Da mesma forma, usando o mesmo critério. Da mesma forma que não precisa, de forma alguma, ninguém se dirigir aos CRAs ou às unidades de saúde para solicitar os kits. Da mesma forma, nós vamos usar o banco de dados que a Prefeitura já tem, que a Secretaria de Saúde, que a Secretaria de Educação, de Assistência tem, e vamos fazer as entregas porta a porta a fim de evitar qualquer tipo de aglomeração. Obrigado. E assim, só reforçando, mais uma vez o que o secretário André falou, tem pessoas utilizando aí os grupos de WhatsApp, solicitando informações das pessoas, colocando o nome do CRAS e da Prefeitura. Gente, isso é um golpe, tá? Não partiu da Prefeitura. Todas as ações da Secretaria de Assistência, como da Secretaria de Saúde, são informações dos sistemas oficiais, seja do SUS na saúde, seja do CadÚnico na Secretaria de Assistência. Então, a gente não precisa de informação de ninguém. Então, quem usar entrar em contato com vocês pedindo dados, como CPF, endereço, dados bancários, isso é um golpe, tá? Não responda essa mensagem no link lá que eles citam. Respondendo aqui ao senhor Beto Souza, que chegou também aqui, mais uma pergunta referente à questão da barreira sanitária. Eu vejo, senhor Beto, que isso é um questionamento feito em todas as lives, mas sim, eu vou responder novamente. Especificamente para o COVID, não há indicação de barreiras sanitárias. Por que não há indicação de barreiras sanitárias? Porque de cada 10 pacientes que contraem a doença, 7 ou 8 não desenvolvem nenhum dos sintomas. Então, o profissional de saúde
vai estar na barreira, vai ter a temperatura e vai dar normal. E aquele paciente positivo entrar do mesmo jeito. Tá? E na saúde tem algo que a gente evita utilizar, chamado a falsa sensação de segurança. Tudo aquilo que promove uma falsa sensação de segurança não deve ser utilizado em MIAs. E a barreira sanitária, nesse momento, só serve para isso. Na hora que a gente colocar uma barreira sanitária na entrada da cidade, a gente vai dizendo para a população que a gente está controlando quem entra e quem sai. Só que na prática isso não é verdade. Não é para esse tipo de doença, entendeu? Se serviço, pode ter certeza que a gente já tinha colocado, tá? Você colocou aqui que em outros municípios fizeram. Tá, infelizmente é do entendimento de cada município, mas olha, não é recomendado barreira sanitária por nenhum órgão sanitário do Brasil. Nenhum, tá certo? Porque realmente gera essa falsa sensação de segurança. Imagina só, o caso que nós tivemos aqui em Guamaré, o caso 0 primeiro, possivelmente partiu de um paciente que não tinha nenhum sintoma, tá entendendo? Então era um paciente que passa facilmente por uma barreira sanitária. Então se 70%, 80% dos pacientes passam numa barreira sanitária, ela não surte efeito, ela não tem efeito prático. A gente vai estar, na realidade, só expondo o profissional de saúde, tá entendendo? Por isso que a gente não adota essa medida, tá? Repito, gente, medida de segurança para o Covid, para o coronavírus, essa que vem amplamente sendo divulgada nos veículos de informação, nos blogs, rádio, televisão, pela própria Secretaria de Saúde do município, que a gente vem fazendo sistematicamente, semanalmente nas lives, lavar bem as mãos, uso do álcool gel, uso de máscara e o isolamento social. É o que de fato e de direito está funcionando, tá bom? Então, só respondendo aqui a dúvida do senhor Beto Souza, que também sei que é de mais outras pessoas que já fizeram esse mesmo questionamento. Tá certo, senhor Beto? Só esclarecendo para o senhor qual é a função da barreira sanitária. Uma barreira sanitária, o próprio nome está dizendo, ela é uma barreira. Ela tem que impedir que algo entre. Se 180% dos pacientes são sintomáticos, ela não vai impedir. Então, vai entrar do mesmo jeito. Por isso que a gente não adota essa medida sanitária. Tá bom? Aqui, de Geisel pergunta como ficará o atendimento da população no hospital e nas UBSs. Bem, nós não paramos o atendimento do hospital e nas UBSs. As unidades básicas de saúde, o Hospital Manuel Lucas Miranda e a de Baixa do Meio estão em atendimento. Porém, para casos de urgência, não é aquele atendimento que possa para depois a gente recomenda que as pessoas fiquem em casa, só procure realmente a unidade de saúde, a UPA, nos casos que realmente não possam esperar. Nós estamos com a triagem em todas as unidades de saúde, no Hospital Manuel Lucas Miranda e na UPA, nós estamos fazendo a triagem, a classificação de risco, que é isso, a gente identificar qual esse paciente é classificado perante os outros. Se nós identificarmos que esse paciente tem uma classificação de urgência, ele terá o atendimento mais rápido possível. Se tiver os sintomas para o Covid-19, aí sim também será total rapidez no seu atendimento. E o cuidado será imediato, né, para esses casos. As unidades básicas de saúde, nós estamos evitando fazer atendimentos em grupo, para evitar justamente a aglomeração, né? Mas nós não deixamos de atender. As unidades básicas de saúde estão abertas, certo? É importante que fique claro isso, porque ainda resta dúvidas, mas o serviço especializado médico foi suspenso, porque são consultas eletivas, ou seja, consultas marcadas, que não é de urgência, isso é em todo o Brasil, não é diferente em Guamaré. Então, os casos eletivos, as consultas marcadas, elas são suspensas ainda, pelo menos até o dia 5 de maio, que a nossa gestão está acompanhando o decreto estadual. Né? E logo isso seja normalizado, nós teremos a rotina normal. A gente acredita que isso ainda pode ser prolongado, né, diante dos dados epidemiológicos que nós estamos vivenciando.
Chegou aqui uma pergunta do senhor José. Ele está perguntando e está questionando com relação ao uso dos EPIs por parte dos servidores, né? Dos colaboradores, Fabrício. Então, assim, na verdade, eu acredito que ele direcionou para a minha secretaria. Então, assim, eu vou responder as medidas que nós estamos tomando. Já estamos adquirindo EPIs para todos os nossos funcionários, que principalmente aqueles assim que ele perguntou relacionada aos servidores que fazem visitas. Por uma questão do próprio decreto do prefeito, as visitas elas estão suspensas. Está entendendo, prefeito? Até o fim do decreto. O que é que estão sendo feitas? Estão sendo feitas visitas pontuais de algumas necessidades específicas. Então, assim, 90% das visitas elas estão paradas por esse momento por causa do decreto. Mas, de todo modo, a Secretaria de Ciência já está adquirindo EPIs. A gente já teve reunião hoje com todos os coordenadores, já montamos toda a estratégia de ação mesmo nesse contato com a população. Então, muito em breve todos já vão estar equipados. Eu queria convidar também o secretário Roberto, de Educação, que vai também apresentar as ações da Secretaria de Educação, sobretudo sobre o kit merenda. Vem chegando algumas perguntas, Roberto. É importante você falar um pouquinho para responder. Enquanto o Roberto se organiza aqui, eu acho que essas perguntas aqui todas foram respondidas, Fabrício, né? Muita gente está se repetindo, que a gente já respondeu no início da live, para não ficar muito repetitivo, tá? Falar sobre o boletim epidemiológico. O boletim epidemiológico do Estado, ele é atualizado instantaneamente. E ainda mais agora, com os testes rápidos, nós realizamos o teste rápido, nós enviamos para a referência para o Estado. Então, isso demora um pouco, né, a ser atualizado. Mas nós estamos passando para os dados, expondo nas nossas redes sociais oficiais os dados atuais. Então, você que está em casa, tem acesso, não conhece as nossas redes sociais, então a Secretaria de Saúde tem o Instagram, SMS Guamaré, e a Prefeitura tem as redes sociais, Prefeitura Guamaré, eu acho que é isso, não é? Me corrijam aí, Instagram, Prefeitura e Facebook. Isso. E antes de passar para o secretário Roberto, pessoal, tivemos na última semana no Rio Grande do Norte um aumento de mais de 120% no número de casos. Nós temos hoje mais de 100 pacientes em estados críticos em leitos de UTI espalhados pelo estado. Então, aquilo que a gente falou, o pico ele ainda não chegou, ele está próximo. Então, a gente tem que redobrar as medidas de cuidado, tá bom? Então, Roberto, boa noite. Chega já algumas perguntas aqui, Roberto, com relação a como será feita a distribuição dos merendas, como é que vai chegar em todas as comunidades e sobre a questão do turno de aula e planos de aula. Ok. Boa noite, prefeito Adriano, colegas secretários, demais equipe aqui presente. Você que está em casa, nos acompanhando, o áudio está pegando bem. Essa é uma ação que nós estamos realizando essa semana, da entrega de kits. Foi um kit que foi adquirido, né? Alguns itens nós já tínhamos em estoque, outros tivemos que fazer aquisição e montamos esse kit que acreditamos ser um kit considerável para atender esses alunos na sua casa, uma vez que consideramos que para muitas famílias aquela merenda que ele tem na escola é provavelmente uma das principais refeições que ele tem durante o dia. Então, essa preocupação de montar esse kit e de fazer a entrega. Mas essa entrega foi uma logística elaborada exatamente para também ter os cuidados. Ok?
também ter os cuidados, as precauções para não haver a disseminação do vírus no nosso município. Então, foi organizada uma logística por comunidade para que a gente possa atender em 3 dias todos os alunos, os 3.980 alunos matriculados na educação infantil, nos anos iniciais, anos finais e na modalidade EJA. Então, todos esses alunos vão receber esse kit. Então, nessa logística, é interessante saber que o vínculo do aluno passa a ser com a comunidade dele e não mais com a escola. Ele não precisa se dirigir até a escola que ele estuda para receber o kit. Nós vamos ter o ponto de entrega. Por que eu estou falando isso? Porque a logística é a seguinte. Se eu moro, por exemplo, em Santa Maria e eu frequento os anos finais, o 6º ano, o 7º, o 8º, a EJA, lá na Lena, em Baixa do Meio, eu não preciso ir retirar, fazer do meu kit lá em Baixa do Meio. Né? Nós estamos dando uma logística exatamente para que ele possa receber lá na comunidade em que ele mora, certo? Então, ele vai receber exatamente lá na comunidade de Santa Maria 3. Nós já estamos divulgando aí, certo? Através de carros de som nas redes sociais, essa entrega. Mas nós achamos por bem essa divulgação ser diariamente. Apesar de ser 3 dias, nós vamos fazer essa entrega diariamente em virtude do grande volume de informações, certo? Em virtude do volume de informações. Então, para o primeiro dia que nós vamos fazer essa entrega será amanhã, certo? Serão atendidas. Teremos 6 equipes, estaremos com 6 equipes em 6 locais diferentes, exatamente para atender o maior número de alunos e o maior número de comunidades possíveis, certo? As primeiras comunidades a serem atendidas pela manhã, a comunidade de Lagoa Seca e de Pontalina, Santa Maria e Santa Paz, e a educação infantil em Baixa do Meio e a educação infantil em Guamaré, certo? E aí, na parte da atender a comunidade de Morro do Duda, Quilombo, Baixa da Jurema, o Mareiro, Nova Jerusalém e, mais uma vez, Baixa do Meio com educação infantil. Na parte da educação infantil, em Guamaré, nós atenderemos de manhã o CEI Olindina e na parte da tarde o José Silvino. Então, elas já devem estar fazendo essa articulação com as famílias, né? Nossas redes sociais já estão fazendo essa divulgação e, através de carro de som, também estamos fazendo essa divulgação, certo? Então, fiquem atentos à comunidade de vocês, não precisam vocês se deslocarem para outras comunidades para pegar esses kits, exatamente porque você tem um vínculo com outra escola. Então, é só seguir essa programação e a gente, com cuidado, né? Nós vamos equipe lá organizando as filas, o distanciamento entre as pessoas, né? Então, vocês vão receber. O kit é individual por aluno. Então, aquela família que tem 2 alunos matriculados recebe 2 kits, 3 recebe 3 kits, e assim por diante, certo? Então, essa é a logística do kit. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode nos mandar fazer, que a gente responde, certo? Em relação às aulas, como o próprio Adriano falou, não há ainda uma expectativa
real de retorno de aula, o que a gente tem por hora. Apesar do decreto da governadora para algumas áreas ter sido 5 de maio, mas, no entanto, a parte da educação ficaria suspensa até o 31 de maio. Então, é o que nós temos de oficial hoje, certo? Mas, assim, a situação mudou completamente. O nosso planejamento foi por água abaixo, né? Então, a gente já vive um momento de incerteza e nós já estamos nos organizando para que, na próxima semana, a gente já comece a trabalhar com as atividades remotas, não presenciais, que a análise feita, a partir de uma pesquisa feita com a comunidade escolar, percebemos a deficiência de acesso aos equipamentos, às tecnologias de informação, à internet. Então, estamos pautando as nossas atividades exatamente a parte de atividades impressas. Essa será a base da nossa atuação e nós tentaremos usar a mesma logística que estamos utilizando para a entrega do kit. Então, as atividades serão mandadas e retiradas na escola da unidade em que o aluno reside, não sendo necessário a ida até a escola que ele tem o vínculo, certo? Aquele mesmo exemplo que eu usei, se ele estuda na Bem-vinda, não precisa ele se deslocar até a Bem-vinda, até Guamaré, porque se ele é um mora em Lagoa, na escola de lá, a atividade. Então, o nosso trabalho, a nossa dedicação hoje, próxima semana a gente possa estar aqui anunciando mais essa educação, iniciando as atividades remotas, não online, certo? Remotas, não presenciais, certo? Com base nas orientações do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Nacional de Educação, para que futuramente, além de manter esse elo, esse contato com as famílias, nós possamos aplicar essas atividades para o cumprimento da carga horária anual. Certo? Então, para a próxima semana, a gente pretende estar anunciando aqui mais essa ação da educação, serão as atividades remotas. E aí estamos abertos aqui aos questionamentos, perguntas, para esclarecer essas informações. Muito obrigado, Roberto. E está sendo realmente uma preocupação nacional com relação ao ano letivo, né? Para que as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes não venham a perder o ano letivo. A gente já está suspensa desde o final de março, né? Então vão ser mais de 60 dias sem aulas e está sendo um diálogo constante. Amanhã, por exemplo, nós temos mais um diálogo com a governadora para ver qual é a perspectiva do novo estadual, sobretudo com relação às aulas, porque a cada dia que passa, e quanto mais se tem decreto de suspensão de aula, mais difícil fica a perspectiva da educação, né, e da comunidade escolar, da manutenção do calendário, né, do calendário escolar. Isso é uma preocupação que vem deixando a gente meio sem ação, sem saber como fazer. Então, a Secretaria da Educação vai fazer esses planos de aulas para que a gente dê o primeiro passo, né? E, na medida que tenhamos novos desfechos com o andamento da pandemia, a gente vai apresentando à população, à nossa comunidade, como é que vai ser esse plano de trabalho. Tem uma pergunta aqui, também do senhor Beto Souza, que queria saber como estão as 3 pessoas infectadas e como monitoramento e isolamento. Senhor Beto, as 3 estão bem, né, fora de risco até esse momento, sendo acompanhadas pela Secretaria de Saúde, através das equipes das áreas em que residem, tá bom? E o isolamento, a recomendação pelo isolamento social por total, quarentena, né? Tanto essas pessoas
como tem contato, tá certo? E até aproveitar aqui o ensejo da pergunta aqui, que foi muito pertinente, aliás, para avisar a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que rapidamente chegou o caso, já conseguiu identificar mais 2 casos dentro do mesmo núcleo. Isso só se tiver planejamento e só se consegue se tiver inquérito epidemiológico, que a gente sabe que não é a realidade da grande maioria do brasileiro. E mais uma vez, Fabrício, a Secretaria de Saúde de Guamaré, parabenizo você, em seu nome toda a equipe, teve a presteza de conseguir, em menos de 48 horas, já conseguir praticamente fechar o inquérito epidemiológico. Na prática, às vezes leva meses. Na prática, tem casos que nunca são fechados, né? Fica permanentemente em aberto. E o erro da ação do inquérito epidemiológico é fundamental para a transmissão. Se o inquérito não tivesse sido iniciado tão rapidamente e diagnóstico dos casos, possivelmente a gente ia ter aí uma cadeia de transmissão. Essas pessoas, por estarem assintomáticos, alguns iam estar transmitindo sem, não tinha maldade nenhuma da parte delas. Nem elas sabiam que estava doente, como é que elas iam conter uma transmissão? E daí vem a importância de acompanhamento epidemiológico e aqui para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, que mais uma vez, guerreiros, dia e noite, de domingo a domingo, né, se mobilizaram, mesmo no final de semana, mesmo no dia de lazer de cada um, para correr atrás dessa informação, o inquérito epidemiológico. Tem uma pergunta aqui também do senhor Rosendo, perguntando se será disponibilizado pias móveis nas feiras. Sim, Rosendo, a gente até já falou isso aqui mais cedo na live, que estamos adquirindo essas pias não só para as feiras, mas para várias áreas do município que a gente diagnosticou ser necessário mais aglomerações, né? Sobretudo instituições financeiras, mercados, feiras, tá bom? Teria mais alguma pergunta? Chegou aqui, Roberto, algo a acrescentar? Fabrício? Não. André? Né? Então, pois não, Roberto. Aqui um questionamento que foi feito pela senhora Carla Emília, que questiona a eficiência das atividades remotas, uma vez que os pais eles não têm talvez essa preparação para conduzir, para auxiliar, para ajudar os seus filhos com essas atividades. Veja bem, colega, estamos diante de uma situação típica. Esperando o dia 31 de maio, nós já teremos um déficit de 40 dias letivos. 7 dias letivos significa um bimestre todo, certo? Então, pagar isso de forma presencial significaria comprometer todos os dias, comprometer recesso de meio do ano e provavelmente ainda comprometer janeiro, sem saber se realmente, depois do dia 31, estaríamos retornando. Então, realmente é uma situação correndo risco de forma presencial. Isso poderia comprometer o ano de 2020 e comprometer 2021. Então, foi uma saída encontrada, né, pelo Conselho Estadual, Nacional, legislação, para que a gente pudesse direcionar dessa forma. Porque no normal, como a gente tem, já não é mais uma adequação no calendário. Então, infelizmente, temos consciência de que não é o ideal, mas é o que se pode fazer nesse momento, né, para dar um prejuízo maior. É isso mesmo, Roberto. Realmente é uma situação atípica, gente, e que não tem uma formatação e uma solução pronta. Então, todas essas discussões, elas são travadas em âmbito estadual e nacional. Alternativa. A gente sabe que não é, de repente, a medida que seja pedagógico melhor, mas qual seria, né? Nós não temos uma outra diante das instâncias, diante do isolamento social.
E há no Brasil uma preocupação muito grande com relação à perca do ano letivo. E como o secretário falou, não só esse ano, mas possivelmente prejudicando o próximo, que seria uma mancha irreparável, né, uma lacuna irreparável, né, para esses alunos. Então a gente tem que que tente compensar isso. Então a Secretaria aqui do município de Guamaré já abriu essa discussão com professores, vamos ter ferramenta. Próxima semana o secretário vai estar apresentando como será feita a distribuição desses planos, essas tarefas domiciliares, e é uma tentativa, né? A gente está nessa comunicação, nesse diálogo aberto, de todas as escolas da mesma forma, professores também, né? Vai estar todo mundo disponível para tentar ajudar da medida que for possível, né? E espero que a gente consiga realmente lograr isso, porque se não, a possibilidade da perca do ano letivo, ela já é em âmbito nacional, gente, já é. E é tudo que a gente não quer, né? Seria uma lacuna irreparável. Então, a gente pede a Deus que a gente consiga logo dessa situação, retome as atividades normais, tanto no nosso município, como no estado, como no Brasil. Tá? E repito, a dessa live realmente é abrir esse canal de comunicação com vocês. É importante a opinião de vocês para que a gente evitando as medidas administrativas, ok? Então, Fabrício, algumas... Uma pergunta aqui. Pois não. Yuri, após a coleta, quanto tempo está levando para receber o resultado? Desde que em live não está se falando. Bem, o resultado, no início da pandemia, o resultado, nós falamos aqui nas primeiras vezes, se colhia com o suave, mandava-se para nossa referência do LACEN, e do LACEN ia para... isso foi reduzido, o LACEN começou a fazer mais. Então, o que demorou dias, passou a ser 7 dias, e o IN já está em parceria com o LACEN, e esse resultado está sendo muito mais rápido. Está durando de 8 a 72 horas. Rápido, de acordo com o realizá-lo, já é o resultado de hora. Automático, né? 15, 20 minutos a gente já tarde. Pessoal, tem uma recomendação, né, Fabrício, para as crianças, recomendação da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em pandemia, a criança tem que estar em casa, tá? Recomenda para que o adulto só saia quando necessário. Eu sei que é difícil manter a criança em casa, sou imperativo, eu tenho 2 filhas, sei que mas nesse momento, nem de máscaras as crianças devem sair de casa. É totalmente desaconselhável que as crianças saiam de casa. Só os extremos que necessite ir, por exemplo, uma unidade, tá bom? Certo. Outra pergunta que foi feita aqui sobre estudam nos anos finais, bem-vinda, quando vai receber. Como eu falei, são informações para serem repassadas de uma única vez. Então, nós estamos organizando, obviamente, e a situação de Baixa do Meio e de Guamaré são situações típicas. Elas vão ser entregues num ponto. Aqui em Guamaré será na quadra da escola Bem-vinda. No dia que será amanhã, vão ser lá a educação infantil. Pela manhã vai ser para os alunos da Andina e pela tarde do Vino. No segundo dia são os alunos dos anos iniciais. Primeiro a 5º ano são alunos também da Bem-vinda e também da Francisca Freire. Se direcionam lá, além da EJA. E os anos finais, público bem maior, ele vai ser no 3º dia, na sexta-feira. Então, nós fizemos aqui para evitar a aglomeração, certo? Educação infantil, anos iniciais e anos finais em dias
Então, seus filhos aí você vai receber no segundo dia. Se tem um filho que estuda iniciais, terceiro, quarto, quinto, primeiro, segundo, vai no dia 30. E se seu filho estuda nos anos finais, sexto, sétimo, oitavo ano, vai receber no terceiro dia, no dia 1º, certo? Exatamente, precaução para aglomeração. Tá, lembrar que o calendário de distribuição vai estar no portal da prefeitura, né, secretário? Também está sendo divulgado nas mídias para que todo mundo tenha acesso a essa informação e programar, tá bom? Eu não observei, Roberto, se foi informado a necessidade do documento de quem vai recolher, né? Então a gente pede para que o responsável, como está a distribuição do kit, relação com o nome do aluno e do responsável, pai ou mãe, tá? Quem for recolher o kit tem que levar um documento com foto, para que a gente realmente saiba coletado pelo responsável, pelo aluno, tá certo? Então se faz necessário que na hora de retirar o kit, leve um documento com identificação, tá bom? Para mim, Fabrício? Haverá fiscalização do Conselho Tutelar em relação a esses adolescentes que saem nas ruas sem... pergunta aqui do seu Geisel Pontes. Na verdade, essa responsabilidade, tá? Isso não compete ao Conselho Tutelar. Então, que não é papel do Conselho Tutelar, que está discutindo garantias de direito. Então, aqui compete aos pais. Tá certo? Tem uma pergunta aqui. Se os 3 casos confirmados, se são do grupo de apenas um é do grupo de risco, pergunta se tem relação, esses 3 casos têm relação. Sim, pelo inquérito feito, São tem relação comunicantes um do outro. Exatamente. Mais alguma pergunta, gente? Secretários, mais alguma informação? Fiquem à vontade, gente. E a gente, para encerrar, Fabrício, Roberto, agradeço aqui a vocês, ao secretário André também, de assistir a equipe técnica de vocês, pessoal da comunicação que nos dá esse suporte, ao blog Guamaré, ao blog Guamaré de Rádio Costa Branca, Web Rádio Salina da Cruz, a Web Rádio Ouro Negro, ao Olho na Notícia, ao blog Williams, que são parceiros nossos nessa divulgação, nesse momento tão importante da gestão com a população, e agradecemos a senhora que dedicou um pouquinho do tempo de vocês para nos ouvir e nos ajudar na divulgação das informações. Quero mais uma vez agradecer a todos, dizer que estamos à disposição e que estaremos nós aqui novamente às 19 horas, trazendo mais informações e abrindo com a população. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos nós. Obrigado.